Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vaetchanan, que significa eu supliquei. Ela vai de Deuteronômio 3:23 até o 7:11. E para mim poder dar uma introdução, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre esse fato de Moshe estar sendo, ou ter sido, impedido de entrar na terra, pela conduta dele de bater na rocha quando o Senhor havia dito para que ele conversasse com a rocha. O motivo, então, da não entrada dele na Terra Prometida foi desobediência, ok? Isso está líquido e certo. E aí a gente precisa parar para pensar no seguinte: mas Moshe é um camarada tão assim, de um alto nível. Uma coisa dessa, que parece tão pequena, fez com que Moshe perdesse essa oportunidade. Eu gostaria de tentar explicar isso de uma outra forma. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido. Nós que somos líderes, chegamos num ponto da nossa vida em que nós não temos mais o direito de errar. A questão não é nem assim, pode errar ou não pode errar. Existem coisas das quais nós não temos o direito mais de errar, dado o conhecimento que temos. Então, quando nós carregamos uma carga de conhecimento da parte do Senhor, com as coisas do Senhor, eu não posso, então, prescindir desta condição de ser uma pessoa com um grau de conhecimento elevado e cometer erros que seriam infantis. Quando nós lemos sobre essa Parashá, há uma condição em que Moshe suplica ao Eterno para que ele entre na terra. É até uma coisa assim interessante, porque a tradição judaica diz que a palavra Vaetchanan, nessa Parashá, essa palavra na gematria, ela tem um valor de 515. Isso significa, então, que os nossos sábios dizem, que Moshe orou ao Eterno 515 vezes, pedindo a mesma coisa, para que ele pudesse finalmente entrar na terra. E o Eterno sempre disse não, não, não. Por quê? Porque tem coisas que o Eterno bate o martelo e diz assim, você não vai participar mais disso. Chega. Sabe? E naquele momento, irmãos, nós vemos que Moshe ficou muito triste com isso. Ao mesmo tempo, isso traz uma lição valiosíssima para nós. Nós que somos líderes, nós que fomos chamados pelo Eterno para guiarmos o seu povo, para termos um compromisso com ele, existem coisas que nós não podemos mais errar. E nesse ponto, eu vejo que a gente precisa ser maduro o suficiente para saber que quando nós erramos em coisas que nós não poderíamos errar, a punição do Senhor, ela sempre será justa. Ok? Ou seja, errou, o Senhor vai trazer uma punição, ele vai trazer uma correção e algumas vezes ele vai pegar e vai dizer assim, você não vai mais fazer isso. Entendeu? Porque, irmãos, nós precisamos ter um grau de maturidade tal que nem o estresse, nem uma situação nos leve a cometer esse tipo de erro. Moshe ficou tão estressado com o povo que ao invés de ele conversar com a rocha, ele pega o cajado e bate na rocha. E ele já tinha feito isso antes. E a rocha não pode ser ferida 2 vezes. Então, tem coisa que a gente não pode fazer. Lá no passado era lícito a gente fazer determinadas coisas, hoje já não é mais. Por quê? Porque o nosso nível de conhecimento, de entendimento, de comunhão com o Espírito Santo mudou totalmente. A pessoa que existiu há 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás não é a mesma hoje. Óbvio que não.
E é por isso também que nós percebemos que há uma necessidade da gente caminhar em ascensão. Nós precisamos crescer, não diminuir. Ok? E eu estou falando isso, irmãos, porque eu vejo a necessidade que nós temos de não estacionarmos no tempo e acharmos que já está tudo bem. Nós precisamos sempre aprender de todos e, através desse conhecimento, almejarmos um lugar melhor diante do Senhor, um ponto de contato cada vez mais forte com o Senhor, para que Ele possa, através disso, usar nossas vidas de uma forma cada vez mais intensa. Bom, agora, deixa eu só dar uma parada aqui, e eu gostaria de pular lá para Deuteronômio, capítulo 4, tá? Nos versos 2, tá? Só o verso 2, diz assim: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Criador que vos mando. Essa palavra aqui ela é muito interessante, porque para os nossos dias, essa palavra ela tem uma importância muito grande. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Veja bem, nós estamos vivendo num mundo hoje em que as pessoas elas estão acabando com a Bíblia. Elas ignoram a Bíblia, fazem o que querem. Eu gostaria de pontuar aqui duas situações. A primeira delas é referente à tradução da Bíblia. A tradução da nossa Bíblia tá boa. Tá boa. Poderia ser melhor? Obviamente que sim. Mas tá boa. Mas existem coisas que foram mudadas na Bíblia e eu acredito que isso não foi acidental, ok? E eu vou falar primeiro da Tanakh, que é o Velho Testamento, depois da Brit Hadashah, tá? Na Tanakh tem algumas coisas, algumas palavras hebraicas que elas assumem uma força muito grande na hora da tradução do texto e na interpretação desse texto. Essas palavras foram ignoradas, ok? Então, uma delas é o tetragrama, a outra é o termo Elohim, que não significa só o Criador, ela significa o poderoso. Nós temos um vídeo que fala sobre isso no nosso canal. Não vou falar sobre isso agora. Então, a questão dos nomes que estão lá na Tanakh, eles têm todos uma conexão, uma ligação entre si, que permitem que o nosso nível de entendimento seja muito maior. E isso o pessoal mudou. Mudou mesmo, e assim, existem palavras que foram traduzidas que, sabe, ficou muito aquém daquilo que a gente poderia ter a nível do entendimento da Bíblia. Então os tradutores pecaram nesse ponto. Quando a gente fala de Brit Hadashah, eu vou falar a mesma coisa. Só que na Brit Hadashah ficou pior ainda. Porque na Brit Hadashah, eles também acrescentaram algumas coisas que acabaram causando confusão na vida das pessoas. Primeiro foi a mudança dos nomes, tá? Lembrando que acrescentaram lá na Tanakh o nome Jeová no tetragrama. E na língua hebraica não tem a letra J. A mesma coisa Jesus, não tem. E os exegetas, os tradutores, eles sabem disso. Eles estudam para isso. Mas o que é que vende? É isso que está no mercado. Tá? Nós acostumamos a falar Jesus e Jeová. Então vamos colocar lá Jesus e Jeová, porque isso vai vender. Porque se eu colocar diferente, o povo não compra. Eles vão achar que está errado. Na Brit Hadashah, todos os nomes foram alterados. Todos. Sabe? E tudo isso pesa na hora da interpretação da Bíblia.
Vou te dar um exemplo disso assim na Brit Hadashah, para a gente poder continuar falando sobre esse assunto, para você entender a que nível que esse mandamento aqui está sendo descumprido. E eu vou mostrar para você a consequência na Brit Hadashah, porque a gente mostra de um lado e vamos mostrar do outro também, ok? Por exemplo, Yeshua nasceu numa cidade, tá? Em português, o nome da cidade é Belém. Ele nasceu em Belém. O que tem isso? Belém, nada. O que significa isso? Nada. Vamos para o nome original da cidade? Yeshua nasceu numa cidade chamada Beit Lehem. Beit Lehem em hebraico significa casa de pão, ou padaria. E aí, quando Yeshua diz que ele é o pão da vida, aí isso se conecta. A origem dele, onde ele nasceu, com aquilo que ele diz ser. O nome dele, Yeshua, significa o eterno é salvação. E o pão da vida é que traz salvação para as pessoas. E aí você começa a entender, então, que essas conexões, elas ficaram perdidas com a tradução. E aí a Torá diz assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Acrescentaram algumas coisas e tiraram outras. Existem textos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em que aparece o tetragrama, o nome do Eterno. Tem textos que isso está omitido. Na hora da tradução, eles tiraram o nome do Senhor e simplesmente omitiram, na hora que o versículo foi composto. Entre outras coisas. Então, tudo isso compromete na hora da interpretação da Bíblia. Aí a pergunta é, Rabino, mas e a salvação, ela é comprometida com isso? Baruch Hashem que não. O Espírito Santo é tão maravilhoso que as pessoas estão sendo salvas através disso. Mesmo com esses erros, elas estão sendo salvas. Mas está aqui uma normatização, vamos chamar assim, do Senhor para a composição, a redação das Escrituras que ele deu. Se você quer pegar um documento seu, você quer escrever um livro, tira, acrescenta, põe, faz, arranca, esse problema é seu. Agora, com Bíblia a gente não brinca, porque isso aqui é uma palavra eterna. Existem versículos na Brit Hadashah, que ela foi escrita em hebraico, depois nós vamos falar sobre isso, e não em grego. Existem versículos em que palavras foram omitidas do texto, entendeu? Então, ao invés do tradutor colocar todas as palavras, tirou palavras dali e deu um outro sentido para o texto. Aí a Bíblia diz assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E aí, o que isso significa na Brit Hadashah para nós? Tem alguma implicação diferenciada? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vou ler para você, lá no livro de Apocalipse, tá? O capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, nos versículos finais, 18 e 19, tem duas coisas aqui bem pesadas. Vamos ver? Diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Elohim tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Vamos lá então. O camarada acrescentou, brinde para ele, pragas. As pragas que estão escritas nesse livro. Ele tirou, qual que é o brinde? Ele perde a sua parte na árvore da vida e na Hadashah Yerushalayim, na Nova Jerusalém. E agora? A questão, irmãos, é que a Bíblia está sendo descumprida de uma forma tão, sabe? As pessoas não ligam. Está sendo feito assim, de uma forma que
Não importa. Por quê? Dinheiro. O que é que está por trás disso? Dinheiro. Ok? Infelizmente, o dinheiro está falando mais alto do que a palavra do próprio Deus. E isso é uma coisa muito séria. Vou dar um outro exemplo para você. Tá? Vamos deixar os tradutores de lado. Vamos falar das pessoas que interpretam a palavra. Pastores, apóstolos, profetas, líderes, professores. A pessoa que é o camarada que é o teólogo. E ele pega a Bíblia e diz assim, eu queria te dizer uma coisa. Isso aqui não é bem o que está escrito. Eu queria te dizer que a interpretação não é literal desse jeito. Sabe? Isso aqui é um pouco diferente. Por exemplo, o sábado foi abolido. Agora as pessoas, os crentes, podem comer carne de porco, fazer o que quiser. A pergunta é, onde está escrito? Eles estão tirando alguma coisa da palavra do Eterno na hora de fazer a interpretação. E estão acrescentando outras. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, tem causado um problema muito grande dentro do povo do Eterno. Nós temos hoje uma igreja que caminha aí, e temos os judeus messiânicos que caminham em paralelo, que são aqueles que deveriam ser os detentores da palavra do Eterno. E a pergunta é, será que nós estamos fazendo a coisa como ela deve ser feita? Na hora de interpretar a palavra do Eterno, nós estamos trazendo para o nosso povo a interpretação correta? Vou dar um outro exemplo que aconteceu nas minhas redes sociais. Quando alguém num grupo disse que a parábola do rico e do Lázaro, aquilo era só uma parábola. Não existia aquilo. Céu e inferno não existe. Não, isso é só uma parábola. Rapaz, isso aí não... Nem o diabo existe. Tem gente pregando isso. Tem gente induzindo outras pessoas a acreditarem nisso. Mandamentos que estão na Torá. Dízimo, oferta, obediência a Shabat, obediência às festas, outras coisas mais. Não, acabou, gente, não precisa fazer isso não. Imagina. E sabe o que eles dizem? Que o povo judeu não faz mais isso hoje. Eles desconhecem judaísmo, desconhecem tradição judaica, desconhecem tudo e jogam a sua interpretação para as pessoas. E substituem isso por outras coisas. As festas bíblicas, por exemplo. Eu tenho um livro chamado Festas Pagãs da Igreja que fala sobre isso. E sabe, irmãos, eles trocaram, eles arrancaram as festas bíblicas. Né? Tem uma exceção que é Pêssach, que é a Páscoa. A Páscoa eles fazem questão de, não, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Mas as demais eles jogaram fora. Mas tem carnaval, aí o pessoal pega o carro e bota lá e tem os crentes no carnaval. Tem festa junina. Aí na Páscoa eles entregam um coelhinho que bota ovo de chocolate, coisa linda. A fitinha, tudo bonitinho. Isso pode. Não pode? Aí no Natal, tem o Natal com Papai Noel. Ano Novo em 31 de março, desculpa, em 31 de dezembro. Sabe, coisas assim completamente desconectadas da Bíblia. Não acreditam que tem um princípio diferenciado que o Eterno deu pra gente, então nós estamos indo a reboque do mundo. E largando os princípios da palavra e o mandamento sendo descumprido aqui. Só que em Apocalipse tem os brindes
para quem obedece, para quem tira e para quem põe. Para quem obedece também tem o brinde. Mas nós estamos falando especificamente aqui de Deuteronômio. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuís dela. Para quê que a gente não pode fazer isso? E a Torá diz assim, para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Elohim que eu vos mando. Manter integridade na palavra tem um objetivo: levar as pessoas a guardarem as leis e mandamentos do Senhor. E uma coisa que precisa ficar clara, Yeshua guardou todos os mandamentos. E não é porque ele guardou que eu não tenho que guardar, não. Porque se eu sou discípulo de Yeshua e ele guardou, eu tenho que imitar ele em tudo. Tá bom? Em tudo. Inclusive você pega o Kefa, que era o Pedro. Depois que Yeshua foi assunto aos céus, lá no livro de Atos está escrito que eles foram para onde? Para o templo orar. Aí você imagina que coisa. Eles foram para o templo fazer o que todo judeu fazia às 3 horas da tarde, orar. Você quer coisa mais judaica do que essa? E aí depois chega um bando de pessoas que dizem que são conhecedores da palavra, para dizer que isso tudo acabou, que aboliu, que jogou fora. Como assim? O pessoal não está lendo a Bíblia, não? A Bíblia virou uma revista em quadrinho ou um outro negócio aí, que eles passam assim, aí eu vou pinçar isso aqui, eu vou tirar isso aqui que me interessa, e eu vou bater nisso aqui. Por favor, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que há uma necessidade de pureza, da gente purificar o nosso caminho, e para purificar o nosso caminho é só obedecendo. Por isso tem um mandamento aqui que não pode mexer na escritura, nem na interpretação da escritura. Misericórdia, se você não sabe interpretar a Bíblia, procure alguém que saiba. De preferência, por favor, um judeu comprometido com a escritura e que creia em Yeshua. Não adianta também você que é pastor, você que é líder aí, você vai atrás de rabino ortodoxo, porque eles não têm o que você tem, que é Yeshua. Você precisa influenciá-lo, mas não vai dar porque ele vai estar longe de você. E você pega só os ensinamentos dele, que estão faltando o cerne, o centro, que é Yeshua. Procure alguém que possa te guiar, te ajudar, te influenciar positivamente para isso. Misericórdia. Deixe-me mostrar para você uma coisa aqui, porque no Midrash ele diz uma coisa que é muito interessante. O Midrash diz o seguinte: permaneça próximo de um Talmid Raham. O que é um Talmid Raham? Um discípulo dos sábios. Eu vou ler uma historinha para você rapidinho, tá? Diz assim: quando Abraham viajou em direção a Eretz Canaã, a terra de Canaã, Ló o acompanhou. Como Ló foi com Abraham, também tornou-se rico. Mais tarde, quando ele se afastou de Abraham, perdeu todos os seus bens na destruição de Sodoma e Gomorra. Andar ao lado de um sábio, na companhia de um sábio, traz riqueza espiritual e material. Ok? Mas a gente tem que achar o sábio para poder andar com ele. Isso foi um privilégio de Ló, mas que depois escolheu errado. Fez besteira e perdeu tudo. Aí depois nós temos uma outra coisa muito interessante. Yehoshua, que é o Josué, que era discípulo direto de Moshe, ele recebeu uma recompensa do Eterno. Vou ler para você aqui. Como recompensa por estar constantemente na tenda de Moshe, o Eterno prometeu a Yehoshua: estarei com você assim como estive com Moshe. O Eterno realizou milagres para Yehoshua similares àqueles que realizou para Moshe. Por exemplo, Moshe partiu as águas do Rio Jordão, e isto foi como a abertura do Mar Vermelho. Alguém na companhia de um justo, a unção de um passa para o outro.
Entenda o que eu estou te falando hoje, irmão, minha irmã. Como é importante nós estarmos em contato com pessoas que têm pureza no conhecimento, na interpretação da palavra e que carregam uma unção diferenciada para poder impartir isso com você. Não é todo mundo que tem isso. Você não vai achar isso na esquina, você não vai entrar no supermercado e falar assim, olha, eu quero comprar aqui um Talmid Chacham para mim, me vende um Talmid Chacham aí, você não vai achar isso. Entendeu? O que é necessário é que nós possamos realmente buscar esse tipo de conhecimento. Buscar estar com pessoas que tenham isso e que possam impartir com você aquilo que elas têm e dividir com vocês o conhecimento. Isso tudo é muito importante. E Yeshua, quando chama para si 12 homens, ele vai dividir com esses homens todo o conhecimento que ele tem e a unção. Mas você vai perceber uma coisa muito interessante, existem níveis diferentes de discípulos. Digamos assim, aqueles que estão mais próximos, cujo coração é sincero e que dizem assim, eu vou caminhar com o meu rabino, eu vou caminhar com o meu mestre e eu vou me assentar aos pés dele para literalmente ouvir a palavra e crescer junto. Estes são aqueles que o Espírito Santo usa mais. Se você pegar dos 12 discípulos de Yeshua, quem foram os dois que receberam maiores recompensas? Kefa e Yohanan, Pedro e João. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque Kefa foi o homem dos milagres, e Yohanan do conhecimento. As revelações que Yohanan entregou, inclusive ele teve o privilégio de ser levado para a eternidade e Yeshua deu para ele o livro que a gente conhece como Apocalipse. Perceba o nível de intimidade. Por quê? Porque ele queria preservar a palavra, ele queria tudo puro. Eles não queriam mascarar aquilo e dizer assim, eu vou agora aproveitar esse negócio aqui, porque eu tenho nas mãos uma unção aqui, no caso de Kefa. Então aqui eu vou fazer um trabalho aqui forte. Tem muitas pessoas que vão aqui falar que a oferta tem que ser tanto para acontecer tal. Nada disso. A pureza daquele homem, o caráter dele que foi transformado, o trabalho que ele fez, alcançando em Israel os judeus para Yeshua. Foi um negócio fantástico. E aí você tem depois um camarada chamado Polos, que é o Paulo, que em Israel era conhecido como Shaul. Ele tinha dois nomes, um na diáspora, que era Polos, e outro em Israel, que era Shaul. Você tem esse camarada que é aquele que chegou por último, mas que fez um trabalho maior do que os outros 10 discípulos de Yeshua. Você entendeu? Como que é importante esse estar perto dos sábios? Paulo não andou com Yeshua, mas Yeshua foi até ele e visitou, falou assim, nós vamos ter uma conversinha nós dois aqui. Ele ficou cego e durante o tempo em que ele esteve cego, certamente Yeshua esteve com ele, sentou com ele e falou, vou te ensinar algumas coisas aqui que você conhece de Torá e eu vou te mostrar esses ensinamentos desdobrados para você escrever livros e eles vão fazer parte da Brit Hadashah, a restauração da aliança. Esses homens são aqueles que nos transmitiram essa palavra dentro de um contexto original. Para que nós chegássemos aqui hoje e pudéssemos levar esse legado adiante, não torcer isso. E tem gente que é pior ainda, tem gente que não tem conhecimento nenhum de nada. E começa a inventar. Como nós temos também, inclusive nas minhas redes sociais, só para enfatizar, tem lá esses indivíduos que dizem que o nome do Eterno é Yahoo. Yahoo! Desculpe a brincadeira, mas eu não resisti. O nome do Mashiach, Yahushua.
Aí quando você pergunta para ele, de onde você tirou isso? Não, porque está escrito lá. E quando você pega, irmãos, e você vai perceber nos manuscritos em hebraico, não tem nada disso. Mas a pessoa bate o pé e diz, não, vocês é que são os criminosos, como as pessoas estão dizendo nas redes sociais, que nós, judeus, com 5.000 anos de tradição, de conhecimento de Torá, de Brit Hadashah, é que estamos falsificando a palavra. Eles, que não conhecem nada, não viu nada, não sabem nem uma letra em hebraico, são os que estão certos. É assim que as coisas funcionam. E tem gente acreditando nisso, irmãos, e isso está explícito aqui na Brit Hadashah. Esse é problema de cada um. Mas eu quero aqui deixar esse alerta para nós, que há uma necessidade da gente olhar e prestar atenção e dizer assim, com quem que eu vou andar? Eu vou acreditar em quem? Porque hoje, irmãos, muitas vozes são ouvidas. Hoje existe igreja de todo jeito. Existe mestres para todos os gostos. Cada um ensina aquilo que acha que é a verdade. Agora, vem novamente a pergunta. E a Bíblia, o que a gente faz com ela? O que a gente faz com tudo isso que foi dado para o povo de Israel, para o nosso povo, para os judeus, e o pessoal pega isso e faz o que quer, e depois joga isso na mídia e diz que está tudo bem, é isso que tem que ser crido. E centenas de milhares de pessoas estão crendo nisso e andando nesse caminho. Qual será, irmãos, a recompensa que essas pessoas vão receber quando chegarem na eternidade? E eu não questiono a salvação de ninguém, mas tem a recompensa. Salvação é uma coisa, depois o que a gente chama de galardão, que é a recompensa, a palavra em hebraico é recompensa. E aí, como é que vai ser? Eu fico imaginando, irmãos, quando a pessoa chega no Olam Rabá e Yeshua chega e fala assim, meu filho, você está salvo, está bem? Tu pisou na bola comigo. Lógico que Yeshua não vai falar assim, isso são as palavras minhas. Para você tentar entender que Yeshua vai confrontar essas pessoas, dizendo para eles, olha, você sabia que não era isso? E por que você não falou a verdade? E aí, irmãos, a pessoa vai ter que abaixar a cabeça diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu dependia de dinheiro. Eu ouvi isso, irmãos, de pessoas que me disseram isso. Esse negócio que você fala não vende. Isso não vende. As pessoas não se interessam por isso. Eles querem outra coisa. E é verdade, irmãos. Porque as pessoas hoje querem não é compromisso. As pessoas não querem a verdade para transformar a vida delas, elas querem continuar fazendo o que elas estão fazendo. Esse livro aqui, chamado Bíblia, que muitos amam tanto, alguns acham que é um livrinho que ele precisa deixar lá aberto, inclusive lá num salmo, para proteger. Aí quando vai para a igreja, alguns levam, outros estão levando no celular já, né? É melhor levar no celular para virar agente secreto. Ninguém sabe que você é crente, porque a sua Bíblia está no seu celular só. E eu estou sendo irônico, irmãos, de propósito, para você perceber que a nossa identidade, ela foi perdida. A palavra que os nossos antepassados carregaram com orgulho está sendo perdida. A nossa identidade está sendo jogada no lixo, porque hoje o crente faz o que quer. Hoje se sobe num altar do jeito que quer. Vai-se à casa do Senhor do jeito que quer. Tem gente subindo no altar de tênis, de bermuda, com camiseta.
Só que aquele altar no qual a pessoa está subindo é o altar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando a gente vai para a casa do Senhor, nós não estamos indo para um lugar comum. Nós estamos indo ver aquele que criou os céus e a terra. E isso as pessoas não estão entendendo. Parece que virou só um oba-oba. É um lugar de encontro. É um lugar, eu vou lá. Não tem nada para fazer. Hoje tem culto. Vamos lá. Hoje é Shabat. Vamos lá. Nós precisamos de um retorno ao Senhor, de um retorno a temer essa palavra. Moshe pagou um preço alto. Kefa pagou um preço alto por essa palavra. Yohanan, o Rabino Polos, eles pagaram um preço alto. Polos apanhou. Quase mataram ele várias vezes. Xingavam ele o tempo inteiro. Perseguiam esse homem. Para ele deixar para a gente uma coleção, uma série de livros, para que nós pudéssemos entender quem é Yeshua hoje. E nós estamos jogando isso no lixo, colocando isso como se fosse algo, é só a Bíblia. Irmãos, nós precisamos nos converter. Eu quero terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Nós estamos precisando converter. E eu não falo de ovelhas, eu estou falando de líderes. Estamos precisando nos converter, voltar para o Senhor. Pegar a Bíblia e olhar para a Bíblia como ela é uma palavra viva, ela é a palavra viva. Ela é aquela que causa transformação na vida das pessoas. E nós não estamos dando valor para essa palavra. Nós estamos simplesmente tomando essa palavra e fazendo o que nós queremos com ela. E muita gente está ganhando dinheiro com a Bíblia, achando que está tudo bem, que é só isso que tem que fazer. Antes da gente querer ganhar dinheiro, ela tem que transformar a nossa vida. E nós temos que ser os agentes de transformação da vida das demais pessoas. Mas não é o que está acontecendo. Não é o que nós estamos vendo. É duro a gente ter que falar isso, irmãos. Mas realmente nós estamos no fim. Rabino Polos, ele disse para Timóteo que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Homens que são amantes de si mesmos. Sabe, isso é muito sério, irmãos. Muito sério, misericórdia. Quanta coisa que a gente está vendo aí. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Meu Pai. Sabe, coisas assim que são terríveis. E nós, infelizmente, olha aqui. Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, a ensinos de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a própria consciência. E começa proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que o Eterno criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, irmãos, esse tipo de coisa é o que está acontecendo hoje. Pessoas que estão fazendo isso, pessoas que estão usando da palavra para poder enganar ao seu rebanho e a outras pessoas, porque hoje as redes sociais são um grande veículo para isso ocorrer. E é o que tem ocorrido. Eu faço um apelo a você. Vamos voltar para a verdade. Vamos nos apegar a essa verdade, a essa palavra que é pura e ela é o próprio Mashiach. Essa palavra que transforma a vida das pessoas. E aí,
Eu tenho que louvar o Eterno pela vida de homens e mulheres que vão a presídios, que vão a outros lugares, a hospitais, que pregam nas praças públicas, que têm coragem de nas escolas ainda vivenciarem a palavra. Meninos e meninas, jovens, adolescentes que têm coragem de dizer na escola que Yeshua é o Senhor. Eu tenho que dizer, continue, não pare de fazer isso. Dê o testemunho de verdade de quem é Yeshua, porque nós precisamos de pessoas assim. Nós carecemos de pessoas que precisam, que devem dar o seu testemunho, mas que muitos têm se omitido. Tem gente que diz assim, eu quero seguir a Yeshua, eu quero fazer a obra. Aparece o primeiro problema, tira a mão do arado e vira as costas. Gente que se compromete e não vai. Tem muita coisa para falar. Mas nós vamos deixar para um outro momento mais oportuno. E hoje fica aqui o nosso apelo, para que a nossa vida possa ser uma vida de legitimidade na palavra, e que nós não tiremos nada do que está na palavra, nem acrescentemos nada. Para que no futuro nós não sejamos surpreendidos pelas punições ou por aquilo que vamos perder do Senhor por termos agido dessa forma. Que o Eterno tenha misericórdia de nós em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para que você receba todas as nossas notificações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Toda Rabá.